Sejam todos bem-vindos ao meu espaço criativo. Eu sou a Camila Magno, sua professora de costura criativa. E na aula de hoje nós vamos conversar sobre minha experiência com algumas marcas de zíperes e cursores. Quais marcas eu indico para as minhas alunas iniciantes? Em qual momento eu uso essa determinada marca? E por que é tão importante usar o cursor da mesma marca que o zíper que você acabou de comprar? Então vamos para a aula. Eu já tive muita experiência ruim na hora de finalizar minhas peças por causa de um zíper de má qualidade. É muito frustrante você ter todo o trabalho de finalizar a peça, fazer a costura toda embutida, fazer o fechamento do fundamão, e na hora que você vai desvirar a peça porque você acha que finalmente acabou e você vai fechar o cursor, fechar o zíper fica aberto, ele não fecha. O cursor, ele não faz a função dele de abrir e fechar esse zíper. Então, é muito frustrante. Então, estudei bastante, pesquisei marcas, corri atrás de fornecedores e eu cheguei em 3 marcas de zíper que eu mais uso aqui no ateliê e que eu indico para as minhas alunas. E as marcas são essas que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui na mesa 3 marcas de zíper. Em quesito de qualidade, a marca CGC, ela entra em terceiro lugar. A marca NYL, ela entra em segundo lugar como intermediária entre esses 3, tanto em qualidade como em preço. E a melhor de toda no mercado é a YKK. Ela é a melhor dos zíperes, tanto nesse estilo de zíper de poliéster, como zíper de metal, zíper de trator ou qualquer outro tipo de modelo de zíper para qualquer área de confecção, seja ela confecção de bolsas ou vestuário. Todas as 3 são número 5. E eu vou mostrar para você a diferença entre essas 3 e por que não dá certo utilizar o carrinho, que é o cursor, para o mesmo carrinho para marcas diferentes de zíper. Eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou começar aqui mostrando o carrinho, que ele vem muitas vezes, né, 90% você encontra ele já montado dessa forma. Mas se você tiver um fornecedor que te venda esse cursor separado do pingente, é uma grande vantagem, porque daí você pode montar o seu zíper com o cursor e o pingente de sua preferência. Ele é muito fácil de ser montado. Você vai precisar, basicamente, do cursor, do pingente e de um alicate de bico, que é bastante utilizado na área de bijuteria. Então, para a montagem desse pingente, você vai inserir a argola do pingente aqui na perninha do seu cursor. E com a ajuda do alicate, você vai inserir um bico aqui no meio. E o outro bico vai apertar essa garrinha aqui de cima. Apertou bem pouquinho, bem de leve, ele já vai estar fechado. E esse pingente não vai sair mais. Uma grande vantagem de você comprar pingentes que tenha esse arco soldado e grosso é que dificilmente o seu pingente vai quebrar conforme o uso do seu cliente. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente compra um cursor que o pingente ele é preso com auxílio de uma argola. E essa argola, muitas vezes, deixa eu centralizar aqui, ela tem um rasgo. Então, com o tempo, o cliente vai estar puxando, essa argola ela corre o risco de abrir. Então, é importante você estar prestando atenção no tipo de pingente que você vai estar colocando na sua peça e qual vai ser a frequência de uso. Por exemplo, uma nécessaire, a gente usa muito. Então, esses tranquinhos que a gente dá na nécessaire, facilmente vai estar abrindo essa argolinha que prende o pingente. Então, eu, Camila, sempre opto por cursores que tenha o pingente com essa argola mais grossa, mais reforçada e que não tenha uma abertura, que seja soldada, para ela ter uma durabilidade maior na peça. Voltando à questão do zíper. Por que a CGC ela entra em terceiro lugar em questão de qualidade? Bom, primeiro porque esse tecido que é preso os dentinhos do zíper, ele é muito fino em comparação às outras 2 marcas. E ele tem uma leve elasticidade. Então, conforme você trabalha na peça, você tem que estar puxando o tecido para poder essas ondulações que tem no zíper não fazer a sua peça final ficar com um defeito. Então, embora eu use bastante esse zíper,
eu sempre tenho que tomar cuidado de estar utilizando ele em peças pequenas. Não recomendo utilizar em peças muito grandes, porque essas ondulações vão ficar aparecendo na montagem final da sua bolsa ou da sua nécessaire. Ele vem com muita ondulação justamente por conta dessa elasticidade que tem no material desse zíper. Então, eu sempre tenho que estar tensionando para ele ficar com um acabamento perfeito e bem retinho na montagem final da minha peça. Outra desvantagem é que, por ele ter um material mais fino em comparação às outras marcas, ele desfia muito fácil na hora de estar colocando o cursor. Eu, particularmente, gosto de colocar o cursor com um zíper reto. Então, algumas artesãs cortam alguns dentinhos do zíper para facilitar na hora de puxar o cursor. Eu gosto de trabalhar com ele reto, eu já me acostumei a colocar o zíper dessa maneira. Então, se você não tem muita experiência, tem que treinar bastante ou utilizar algumas ferramentas para auxiliar a colocação, né? Porque tem algumas maquininhas para auxiliar nesse quesito. Como que eu coloco nessa peça o cursor no zíper? Primeiro passo, deixar bem retinho, nivelado. O segundo passo é inserir a metade do cursor até a parte que forma esse biquinho. E depois colocar essa outra parte aqui, deixando ele nivelado. Seguro essas ambas laterais do zíper e com o dedo indicador eu vou empurrar a parte de trás desse cursor. Se eu observei que essa parte de trás ela entrou igualmente no cursor, eu já posso segurar aqui o tecido e puxar o pingente, que ele vai fechar perfeitamente. Como eu sei que não está torto, perceba que sempre vai formar uma barriguinha aonde está o zíper. Então, eu vou levantar esse pingente e observar se a barriguinha que forma aqui no biquinho tá igual ou se ela está maior, como é o caso aqui, ó. Ela tá levemente maior do que esse outro lado. Então, eu teria que tirar esse cursor novamente. Perceba que aqui, ó, um dentinho ficou desalinhado. Então, eu tenho que tirar, porque o dentinho que ficou para baixo, ele deveria estar em cima desse dentinho que está aqui. Por isso que a barriguinha ficou maior desse lado. Por sorte, nessa gravação, eu coloquei esse cursor bem fácil aqui no zíper. Ó, tá vendo? Agora, ela entortou mais ainda. Então, na hora de fechar, olha como fica torto aqui a barriga. Então, eu tenho que tirar novamente, com muita paciência, e ajeitar esse outro lado, até ele entrar igualmente. Agora sim, ele entrou e a barriguinha ficou igual dos dois lados. Quando o zíper é de metro, que você tem que colocar o cursor, é normal fazer essa barriguinha. Você só tem que prestar atenção que a barriguinha tem que estar igual. Para quem está iniciando, que não tem muita prática na colocação do cursor no zíper, é normal esse tecido desfiar muito. Então, para isso não acontecer, eu sempre selo com o fogo, com o isqueiro, e eu sempre corto 3 centímetros maior do que a montagem final da minha peça. Então, por exemplo, se a minha nécessaire aberta, né, aqui ela tá costurada, se o recorte da minha nécessaire tem 20 centímetros, eu sempre vou cortar o meu zíper com 23, para dos dois lados ficarem sobrando, e eu conseguir colocar o cursor com bastante facilidade, e caso o meu material desfie, eu possa estar cortando, selando e passando o cursor de forma mais facilitada. Bom, essa é a desvantagem desse tipo de zíper. O material ele é muito mole, então ele tem muitas ondulações. Perceba que aqui, ó, tem muitas ondulações. Não dá para trabalhar em peças muito grandes, porque ele vai aparecer, vai ficar muito mais visível essas ondulações. Se você está trabalhando com uma peça que tem pouca estrutura, mesmo pequena, a peça, ela vai aparecer essas ondulações. Então, você tem que sempre estar tomando cuidado de, na hora de colocar o zíper, poder puxar para deixar ele reto e essas ondulações não aparecer no trabalho final. Mas lembrando que se a estruturação da sua bolsa, da sua nécessaire, não for mais forte do que esse zíper, então não vai adiantar muito você puxar o zíper, porque ele vai acabar trazendo de volta e aparecendo essas ondulações. O preço dele por metro é muito bom. Aqui em São Paulo, eu pago cerca de 60 centavos o metro.
Agora eu vou falar sobre o zíper intermediário, que é da marca NYL. Eu gosto muito desse zíper, mas em questão de valor por metro, ele é muito mais caro do que esse. Então, esse daqui custa aproximadamente aqui em São Paulo 60 centavos o metro, e esse daqui custa aproximadamente R$ 2,70 o metro. Então, ele é bem mais caro, e se você vai utilizar uma peça que vá muito zíper, ele acaba encarecendo o produto final, porque você vai utilizar mais. Mas é claro, eu sempre falo para as minhas alunas, se você vai fazer uma peça e essa peça é para você, por que não utilizar um zíper de qualidade maior, né? Afinal de contas, por exemplo, essa nécessaire, ela foi feita com um tecido digital. Então, o tecido por si só já é de ótima qualidade. Eu já gastei dinheiro com tecido digital e vou usar um zíper de má qualidade? Então, acaba não compensando. Qual é a vantagem dessa marca? Bom, em questão de qualidade, a NYL e a YKK, elas estão ali juntas, andando juntas, porém, ela é intermediária na questão de valor. Em questão de qualidade de material, ela é um produto muito resistente, ela tem as tramas do tecido mais fechada, deixando ela mais encorpada, não tem elasticidade, e ela também não tem nenhuma ondulação em toda a extensão do seu material. Então, você não precisa ficar se preocupando em ter que esticar o tecido de forma igual na hora de fazer a colocação do zíper. Você não tem essa preocupação. Por ele ter as tramas mais fechadas e mais encorpadas, ele desfia bem menos do que essa outra marca. E, na minha opinião, quanto mais encorpado esse tecido, mais fácil de fazer a colocação desse zíper. Outra diferença, lembrando que as três marcas, o zíper é número 5, porém, olha a diferença de tamanho dessa extensão para esse daqui. Tá vendo? Ó? Coloquei ela uma em cima da outra, bem lateralzinha. E essa marca, ela é meio centímetro maior do que essa daqui. E o dentinho também, ela é levemente maior do que essa daqui. Então, perceba, se o dente número 5 é maior do que o dente número 5 dessa outra marca, obviamente que se eu usar um cursor NYL nesse zíper, ele vai entrar. Porém, ele não vai fechar de forma adequada o zíper. Então, ele não vai desempenhar um papel de fechar de forma adequada esse zíper. Ele vai ficar frouxo. Então, se eu puxar aqui com força, esse zíper vai abrir. Tá vendo? Ele fecha. Mas não é garantia de que ele vai manter fechado essa peça. Eu vou mostrar para vocês a diferença desses cursores, o tamanho. Esse cursor, NYL, e esse daqui, CGC, ambos número 5. Perceba que esse que está no meu lado esquerdo é levemente maior do que esse que está do meu lado direito. A mesma coisa se dá com o cursor desse daqui. Ele é levemente maior do que esse e com certeza é bem maior do que o CGC. Então, esse daqui, ele é qualidade melhor que esse. A qualidade dele é semelhante a esse, porém, em questão de valor, ele é um valor intermediário. Menos de R$1 o metro, mais de R$2 o metro. E esse daqui, YKK, ele tá mais de R$5 o metro. Agora, talvez vocês vão me falar, bom, Camila, se a qualidade é igual a essa, e essa é mais cara do que essa, por que então eu vou gastar com a mais cara? Bem, tudo vai depender da peça que você vai fazer. Se você vai fazer uma bolsa muito grande, que você sabe que a cliente ou você mesma vai carregar muito peso, então eu recomendo que você use essa marca, porque o dentinho dela é mais resistente e ele dura mais do que qualquer outra marca do mercado. Isso eu digo por experiência de uso. Esse daqui é a mesma coisa, ele tem as tramas mais fechadas, ele não tem elasticidade, ele é bem resistente, desfia, mas desfia muito pouco. Quando ele desfia, é uma fibra mais grossa. Ele vai selar com fogo iguais às outras, porque é sintético. Porém, quando você utiliza
o carrinho certo, do mesmo tamanho, com a marca dele, dificilmente esse zíper vai te dar problema. E olha como eu coloquei, bem fácil e rápido. Uma outra opção de zíper para peças mais pesadas seria o zíper trator, né, que ele é bem robusto, então ele vai segurar bem, ou até mesmo o zíper de metal. E eu sempre indico para esse tipo de zíper o YKK ou NYL. Se esse vídeo foi útil para você, curte, se inscreve no canal e compartilha com as amigas. Até o próximo vídeo.